Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do programa Era Uma Vez Uma Fobia. O programa onde eu pego uma fobia específica e conto alguns casos e curiosidades sobre esse tipo de fobia. E conto também alguns episódios, casos reais desse tipo de fobia também. Tudo isso para que você que sofre com qualquer tipo de fobia saiba que você não está sozinho, você não está sozinha nesse mundo das fobias e entenda também, perceba que existe tratamento, existe luz no fim do túnel e que esse túnel é muito mais curto do que você imagina. O tratamento é muito mais tranquilo do que você imagina. Eu sou o Marcos Barros, hipnoterapeuta, especialista no tratamento de fobias de uma maneira muito rápida e eficiente em apenas 4 passos, não importando o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia. E o melhor, sem a necessidade de enfrentamento. E na live de hoje eu vou falar sobre um tema muito infantil, aparentemente. Mas hoje nós vamos falar sobre fobia de personagens. Pois é, nessa época do ano que chegando, existe um personagem muito icônico agora que para muita gente é sinônimo de alegria, de festa, mas para outras é sinônimo de pavor, de terror. E nós vamos falar sobre isso hoje. Então assim, vem chegando o Natal, né? E junto com ele vem aquela fobia que é bastante comum em crianças, o famoso medo do Papai Noel. Quem aqui nunca viu uma criança num lugar onde tinha para tirar foto com o Papai Noel e que a mãe está arrastando essa criança e a criança está morrendo de medo daquele Papai Noel? Isso acontece com muita frequência. Mas será que é só em criança essa fobia? Bom, hoje, mais um episódio do Era Uma Vez Uma Fobia, nós vamos falar sobre as fobias de personagens, seja Papai Noel, seja palhaço, princesas, heróis, enfim. Fica comigo até o fim para não perder nada e manda para aquela pessoa que sofre com esse tipo de fobia, com fobia de qualquer personagem, inclusive o palhaço, que nós vamos falar muito sobre ele. Eu tenho certeza que isso vai transformar a vida dela. E no final, eu vou dar algumas dicas de como lidar com a sua criança. Se você tem um filho, se você tem uma filha que já tem essa fobia, que você já detectou que ele tem um medo desproporcional, exagerado, no final dessa live de hoje eu vou dar algumas dicas de como lidar com a sua criança caso ela tenha essa fobia. Principalmente também o que não fazer caso ela não tenha, para que você não instale essa fobia na criança. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Então, a fobia de personagem nada mais é do que um medo desproporcional, um medo exagerado e desproporcional, assim como as outras fobias são medos desproporcionais, né? Então, o medo desproporcional de personagens, e pode ser qualquer personagem. Então, assim, é um tipo de fobia que você imagina que ele pode ser um dos mais comuns, né? Palhaço, Papai Noel. Mas olha só, vou contar uma história para vocês. Eu, não pessoalmente, sofri esse tipo de fobia, passei por esse tipo de fobia na minha própria família. A minha filha, eu tenho uma filha hoje ela já tem 8 anos de idade, e antes dela completar 1 ano de idade, eu fiz uma viagem com ela, eu e minha esposa fizemos uma viagem com ela para tão sonhada Terra da Magia, onde tem muitos personagens e tudo mais. Para bom entendedor, já sabem onde é. E olha que interessante, ela ia completar 1 ano de idade. E uns dias antes dessa viagem, nós fomos numa festa de aniversário, e nessa festa de aniversário, como tantas outras festas de aniversário, tem aquele momento onde as pessoas contratam personagens
para entrar fantasiado na festa, tirar foto com as crianças e brincar com as crianças e tudo mais. E nessa festa não foi diferente. Nós estávamos lá nessa festa, isso era 3, 4 dias antes da viagem, e entrou o Mickey e a Minnie. E foi aquele alvoroço de crianças e tudo mais. E era até uma fantasia bem real, assim, bem bonita, sabe? Não é aquelas fantasias toda feia, não. Era uma fantasia bem bonita mesmo. E eu tenho até essa foto. E minha filha, bebezinha, gostou, né? Gostou do Mickey e tal, não sei o que. E tem uma foto dela dando um beijo no focinho do Mickey. Ou seja, zero medo. Ela lidou com aquilo da melhor maneira possível. Tudo bem. E fomos viajar. Chegamos lá, chegamos um dia antes, tal, vamos começar a ir para os parques no dia depois e tal. Vamos decidir ir no shopping. Vamos no shopping, dar uma volta no shopping. E eu tô falando isso porque assim, eu quero dizer que eu sei exatamente aonde a minha filha desenvolveu essa fobia. Estávamos nós no shopping, encontramos uma loja dessa marca, e para quem já foi para esse lugar, para Orlando, para os Estados Unidos, sabe que lá eles capricham mesmo, assim, não tem... Você entra numa loja dessas, você imagina que você entra na loja, ela tem uma floresta dentro dessa loja, existe um cheiro, existe o som desse lugar, então você entra e é tudo muito mágico, tem as princesas e tem os personagens, não é tudo jogado, não são prateleiras jogadas de brinquedo e você compra se você quiser, não, é toda uma experiência. Então você entra nessa loja e você passa por essa mini floresta com flores, com folhas e barulhos de passarinho, e você entra, de repente você muda para um castelo e tem todos os personagens, enfim, é toda uma experiência bem interessante assim. E eu tava com minha filha no colo e de repente, do nada, absolutamente do nada, tava eu passando numa espécie de arara com vários personagens. Ela olha para um, para outro e de repente ela começou a entrar num pânico, num desespero, num choro que não parava e que foi crescendo. Ela subia em cima de mim, era bebezinha ainda, né? Subia em cima de mim e eu não conseguia segurar ela direito. Ou seja, começou a ficar um negócio muito forte assim, que eu falei para minha esposa, eu tô saindo da loja. Saí da loja, porque ela entrou num desespero enorme. Então eu pude presenciar a instalação de uma fobia de personagem. Até então, eu não tinha me dado conta de que ela tinha desenvolvido uma fobia de personagem. Nós fomos nos dar conta de que isso tinha se transformado numa fobia de personagem só no dia seguinte, quando nós fomos nesses parques que existem vários personagens para você tirar foto. Ela não podia ver um personagem de longe, que ela já escalava no colo de quem ela estava, de tanto medo que ela tinha. Nós temos até algumas fotos dela com medo no personagem ali, você percebia que ela estava com medo. Aí nós nos demos conta de que ela tinha desenvolvido uma fobia de personagem. Foi a primeira vez que eu vi de perto uma fobia de personagem. Depois eu já atendi no consultório, vou dar até alguns exemplos aqui para vocês. Mas essa foi a primeira vez e foi justamente com a minha filha. Olha só, e ela tinha 1 ano de idade. Uma criança de 1 ano de idade não tem tratamento naquele momento. Hoje ela não tem mais fobia, né? Obviamente, ela já resolveu isso. Mas durante um tempo, até que ela pudesse ser tratada, ela alimentou essa fobia. E essa fobia foi instalada do nada. É por isso que eu sempre falo, o trauma, a fobia precisa ser, ela sempre é precedida de um trauma. Só que o trauma não precisa ser algo catastrófico. No caso da minha filha, nada aconteceu, estávamos numa loja maravilhosa, toda encantada, mas de repente talvez ela tenha visto, dado de cara, um personagem, um bonequinho que estava olhando para ela. Tenho a menor ideia. O fato é que ela desenvolveu essa fobia e que isso ficou a viagem inteira e ficou durante
alguns anos até que ela tivesse condições de a gente tratar isso direitinho. Entende? Então, assim, eu já vivi isso na pele, na minha família. Foi meu primeiro contato com fobia de personagem. E aí eu entendi que era possível isso acontecer. Olha, Elvinha, meu filho tem medo de palhaço. Pois é, Elvinha, esse é um dos maiores medos, esse é um dos maiores personagens que causam medo. É o palhaço. Nós vamos falar sobre ele hoje. Então, assim que minha filha teve condições de estabelecer uma comunicação comigo, obviamente eu já eliminei essa fobia da vida dela. Hoje ela já não sente mais essa fobia, mas esse foi a primeira. Então esse tipo de fobia de personagens de uma maneira geral, eu diria, eu chuto ali uns 99%, se não for, para não dizer 100%, para não generalizar total, ela é instalada na nossa primeira infância, né? Então a grande maioria, 99% ou 100%, ela é instalada na nossa primeira infância, mas, como eu sempre falo, uma fobia uma vez instalada, ela tende a continuar até que você remova essa fobia, que você faça a reprogramação dessa fobia. Então essa programação instalada tende a ficar. Então por isso que a gente vê pessoas, e eu já vi até em programas de televisão isso acontecendo, pessoas com fobia de palhaço, por exemplo, adulto, tá? Uma pessoa adulta, eu conheço algumas pessoas adultas que têm fobia de palhaço. Significa que ela desenvolveu essa fobia de palhaço na fase adulta? Provavelmente não. Provavelmente ela desenvolveu essa fobia na primeira infância. Aí Elvinha, ele se esconde no carro quando vê aqueles palhaços do Farol desde pequeno. Agora ele está com 15 anos e ainda continua. Pois é, Elvinha, exatamente o que eu estou falando aqui. Então você vê que ele é a prova disso. Desde pequenininho, isso é instalado na primeira infância, hoje já tem 15 anos, ele ainda tem isso. Ou seja, a fobia, ela tende a continuar até que você reprograme isso. Ela não passa com o tempo. Não é algo que passa com o tempo. Ah, não, quando ele crescer, esquece. Não. E de uma maneira geral, isso se reforça cada vez mais. Porque acontece o seguinte, vocês lembram que eu falei que metaforicamente nós temos uma mente consciente, racional, e uma mente subconsciente, que é a nossa mente automática, e que elas não têm um contato, elas não conversam entre elas. Acontece que nós adultos, nós temos uma espécie de um filtro que separa essas duas mentes, chamado fator crítico, que é um filtro para que não seja qualquer coisa que nos digam entre no nosso subconsciente, porque o negócio é o seguinte, uma coisa que entra no seu subconsciente, uma ideia, uma sugestão, qualquer coisa que entrar no seu subconsciente, para você é verdade inegociável. É uma crença, é um valor, aquilo vira uma verdade. Então, existe um filtro, à medida que a gente vai crescendo, é desenvolvido um filtro para que não seja qualquer coisa que nós ouvimos, a gente acredite piamente, tá? A grande questão é que a criança não nasce com esse filtro. Esse filtro vai se desenvolver por volta dos 7 anos de idade. Vai começar a se desenvolver, então, de 7 a 10 anos de idade, onde esse filtro vai começar a se desenvolver, onde ela começa a ter uma crítica, um fator crítico ali, começa a ter, não acreditar em tudo e tudo mais. Então, antes disso, qualquer pessoa de autoridade, geralmente pai, mãe, avô, avó, pessoas de autoridade que ela confia, se depende do que a pessoa fala, isso vai direto no subconsciente. Então depende do que a pessoa faz, e nós vamos falar sobre isso mais para frente, depende do que acontece ou do susto que ela toma, isso vai direto para o subconsciente e se instala lá. E aí depois, quando ela vai crescendo, isso fecha, o fator crítico fecha e aquela programação já está instalada. Até que ela seja desinstalada, reprogramada, ela continua e isso vai só se reforçando. Então essa fobia, ela se instala, ela tem algumas maneiras de se instalar. Como é que essa fobia se instala, né? A principal maneira dessa fobia se instalar nas crianças, vamos dizer assim, é o trauma direto.
que é o susto, que é o medo das fantasias mal feitas. Então, quando você dá um susto, ou quando a criança toma um susto, é possível que isso tenha acontecido com a minha filha, que ela tenha tomado um susto ali, de repente virou e deu de cara com um bicho muito grande e tal, com um personagem muito grande, e tenha tomado um susto. Então, o medo daquelas fantasias mal feitas de antigamente, sabe? Sabe aquelas fantasias de antigamente? A gente vê muitas fotos hoje na internet daqueles daquele Papai Noel, que a nossa família, alguém da família se vestia e botava uma máscara muito feia, que dá medo na gente hoje, que dirá nas crianças. Então, aquelas fantasias antigamente eram muito mal feitas. Existe umas fotos na internet que eu já vi também de pessoas vestidas de coelhinho da Páscoa e que ele tá com a criança no colo e a criança tá chorando muito. Você já viu isso na internet? Tem essa foto na internet de umas fantasias meio macabras assim de coelhinho da Páscoa, uns coelhinhos muito feios assim, a criança não querendo tirar foto, chorando e tudo mais. Então as fantasias de antigamente eram muito ruins, elas não eram tão fiéis ao personagem. Então a criança muitas vezes desenvolvia fobia por conta dessas fantasias de antigamente. Mas olha só, não é só antigamente. Se você prestar atenção, quem costuma frequentar o litoral, a praia, existem as fantasias de hoje em dia. Por exemplo, aqueles Homem-Aranha que vende algodão doce na praia, aquele Pikachu que está na praia vendendo alguma coisa, aquelas fantasias. Isso para nós é engraçado, a gente dá risada. Todo respeito para esses profissionais que trabalham dessa maneira, porque para aguentar aquele sol não é fácil, mas para um bebê ou para uma criancinha muito pequena, isso pode gerar um susto. De repente ela está distraída brincando na areia, quando ela olha tem um Pikachu na frente dela, gigante, não muito bonito, porque aquela fantasia já está lá desde as 7 horas da manhã e já é 3 horas da tarde com 40 graus de sol. Então assim, já não está mais daquele jeito a fantasia, então isso pode gerar um trauma direto. Esse é o trauma direto, entra direto no subconsciente daquela criança e ela passa a ter medo de qualquer personagem. A mente dela entende que personagem é algo extremamente ameaçador. E a fobia, ela é uma associação entre o estado emocional daquele momento com o objeto ou a coisa, algo que está acontecendo, a situação que está acontecendo naquele momento. A mente faz uma associação direta dessas duas coisas. Então, a partir dali, a criança entende que personagem, a mente dela entende, na verdade, que personagem é algo extremamente nocivo para a vida dela, e toda vez que ela só de imaginar, ou se ela vira um personagem, ela tende a fugir, porque é uma resposta automática da mente subconsciente. Então ela tende a se esconder, a fugir, a entrar atrás do pai e da mãe, enfim, ela não quer ficar ali de jeito nenhum. Tá? Então essa é uma das maneiras. Existe uma outra maneira que essa fobia é desenvolvida, que é o medo imaginário. Aliás, todos são imaginários, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é o medo imaginário após assistir um desenho que tem um vilão, por exemplo, como personagem. Então, ela não teve contato direto assim, foi mais na televisão, ou enfim, onde ela assistiu isso, e a história talvez não fosse para a idade, adequado para a idade dela, e é uma história que impactou ela demais. E lembre-se, se tem um lugar onde nosso fator crítico está rebaixado, é assistindo televisão. Quem aqui nunca assiste um filme e se emociona, fica bravo, torce por um, não torce por outro? Isso nada mais é do que rebaixamento de fator crítico. Quando você chora assistindo um filme, a sua mente racional sabe que aquele filme é uma ficção, que aquelas pessoas são atores, que aquilo não está acontecendo de verdade. Mas como a mente subconsciente não sabe a diferença entre real e imaginário, para a sua mente subconsciente aquilo está acontecendo. E ela simplesmente devolve a emoção daquilo que está acontecendo. Entende?
Então, quando você está assistindo televisão, prestando muita atenção, é onde esse fator crítico é rebaixado. Imagina na criança que ela nem tem. Então, por isso é que nós temos que ter muito cuidado com o que as crianças assistem. Porque aquilo entra direto no subconsciente daquela criança. E se ela assiste algo que talvez não seja para a idade dela, isso pode acontecer. Ela pode gerar uma fobia de um personagem que ela assistiu. E quando você pergunta para essa criança, façam esse teste. Ela imagina, é uma criança que ela começa a ter medo fora do momento ali da tela, ela na cama antes de dormir, ela morre de medo. E geralmente, se vocês perguntarem para essa criança como esse personagem está na cabeça dela, qual o tamanho desse personagem, ela vai dizer para você que esse personagem é gigante. Existe uma espécie de lei da mente, que é conhecida também de metamodelo, que ela diz que é o seguinte: quanto maior o objeto fóbico, quanto maior o objeto, maior o seu medo. Quando você diminui esse objeto, ele tende a diminuir o medo na mesma proporção. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então você pode perceber que as coisas que você gosta muito, geralmente são muito grandes. As coisas que você também tem muito medo, se você imaginar, aquilo está muito grande ou você está inserido dentro da situação. A mente tem uma maneira de gerar esse medo. Não é de qualquer maneira. Entende? Então quando você imagina um objeto fóbico, se você prestar atenção, ele está maior do que o seu tamanho natural. Ou você está inserido na cena. Você está muito associado. Presta atenção nisso também. E aí tem o que eu acho que me dá mais dó, na verdade, das crianças que sofrem com esse tipo de fobia de personagem, que é a criança que ela herda a fobia dos pais. Que aí é uma sacanagem, né? Mas também não é de propósito. Os pais não fazem isso de propósito. Obviamente, nenhum pai quer que o seu filho sofra com fobia. Mas se você tem um pai ou uma mãe que sofre com algum tipo de fobia, e no caso aqui nós estamos falando da fobia de personagem, é muito possível que a criança desenvolva a mesma fobia. Porque ela imagina o seguinte: na primeira infância, quem são as pessoas mais corajosas do mundo para aquela criança? Quem são as pessoas que transmitem segurança, que transmitem coragem para aquela criança? Geralmente são os pais, quando ela é educada pelos pais, criada pelos pais, ou a pessoa de autoridade que está criando aquela criança, tá? Mas vamos colocar aqui que essa criança está sendo criada pelos pais. Então, os pais são a imagem da segurança, da coragem. E aí o que passa na cabeça da criança? Bom, se esse objeto ou esse personagem faz com que a pessoa que eu mais tenho admiração, que para mim é a mais corajosa do mundo, que é minha mãe, que é meu pai, se faz com que ela sofra dessa maneira, imagina o que ela não pode fazer comigo, que sou pequeno, que sou pequena. E isso instala imediatamente essa fobia na cabeça do seu filho, então, ou da sua filha. Então, uma das maneiras de gerar fobia nas crianças também é herança dos pais. Então eu tenho um professor, um mentor, que ele sempre fala, né, que os pais são os eternos culpados sem culpa, porque nunca tem intenção, mas acabam acontecendo. E eu vou dar umas dicas no final sobre esse ponto específico que nós falamos aqui agora. Então eu listei aqui as fobias mais comuns de personagem, porque personagem é algo muito vago, né? Vamos falar agora de uns personagens mais específicos e vocês vão começar a se identificar com isso, ou vocês mesmo tendo, ou conhecendo alguém que tem. Então eu separo as pessoas em dois grupos: quem tem fobia de personagem e quem conhece quem tem fobia de um personagem que eu vou falar para vocês agora. Imagina, adivinhem qual é o primeiro, qual é o que mais gera fobia nas pessoas, inclusive na fase adulta. Palhaço. Quem aqui não conhece ou nunca viu, pelo menos, alguém que tem fobia real de palhaço? A pessoa tem pavor de palhaço.
Isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Parece ser algo meio peculiar, assim, de uma bolha específica, mas não! Isso é muito comum. É muito, muito, muito comum. E aí existem algumas questões na fobia de palhaço, porque a fobia de palhaço ela pode acontecer por todos aqueles motivos que eu contei acima, e tem um a mais no de palhaço, porque já tiveram também na história, existem muitos filmes de terror que envolvem palhaço, em que o palhaço é o assassino, que o palhaço, o It, por exemplo, né? Então existe até casos reais mesmo de psicopatas que se vestiam de palhaço, enfim. Então existe uma mística do palhaço que também leva a ter medo, a gerar fobias. Então além daquelas, o palhaço disparado é o que mais acontece. Tá? Então palhaço, e uma curiosidade aqui, o nome dessa fobia de palhaço é courofobia. Mas não é couro no sentido de couro, tecido, é C-O-U-L, rofobia. Então é courofobia, uma curiosidade. A segunda mais famosa é Papai Noel. Tá? Então Papai Noel também é muito comum e eu tenho uma crença de que é por conta do passado. Das fantasias, a principal, aquelas fantasias do passado são muito ruins e geraram fobias e traumas em muita gente. Então o Papai Noel é também uma fobia bem comum. E também eu já tive um paciente que ele tinha fobia de Papai Noel, mas o caso dele, e ele sabia exatamente porque ele tinha essa fobia. Ele era filho único, dormia sozinho no quarto, e geralmente na noite de Natal, né, fica aquela expectativa de que eu quero ver o Papai Noel vai passar na sua casa, aquela coisa toda, né, que a gente fala para as crianças e tal. E ele disse que ele estava no quarto dele e ele não queria dormir para que ele visse o Papai Noel chegando. Só que quando ele escutou um barulho que ele foi olhar, estavam assaltando a casa dele. Era um ladrão. Olha só onde isso pode chegar. Isso gerou um baita de um caos na casa, enfim. Então, para aquela criança naquele momento, a mente dela associou Papai Noel com o estado emocional que ela estava no momento. Olha que coisa maluca. Por que o Papai Noel? Vai saber. Foi a mente que escolheu. O fato é que ele tinha fobia de Papai Noel. Hoje não tem mais. Então, tem os personagens de desenhos, de filmes, né? Que também existe essa possibilidade aí por aquilo que eu falei, que é o de assistir. Dependendo do que seu filho ou sua filha assiste, se isso não está adequado para a idade dele, a história pode gerar um trauma nessa criança, tá? As princesas e os heróis. É muito possível também acontecer, já aconteceu, e aí é de acordo com a história, né? A criança ela acredita muito, né, em muita coisa que a gente, assistindo como adulto, leva numa brincadeira, mas de repente isso acontece. Eu já vou contar mais um caso de um paciente meu. Eu já atendi uma paciente, era um paciente também, homem. E ele tinha fobia de maçã. Olha que peculiar. Fobia de maçã. Tanto que ele tinha os aparelhos da Apple, que tem a maçãzinha atrás, e ele escondia todas essas maçãs, porque ele não podia ver maçã. E ele sabia, essa é uma das pessoas que sabia o porquê que ele tinha fobia de maçã. Porque ele lembra que ele assistiu repetidamente a história da Branca de Neve, onde ela mordia a maçã e aquilo fazia muito mal para ela. Ela caía adormecida e ficava ali até que o príncipe a beijasse. E o menino pensava, poxa, eu não quero que o príncipe me beije. Se eu comer a maçã, eu vou ficar ali para sempre. A mente da criança naquele momento viajou nessa maneira e isso gerou uma fobia depois de maçã. Olha só como as coisas acontecem. Tem a fobia de estátuas grandes, mas aí eu já nem acho que seja muito personagem, é mais por conta do tamanho da estátua mesmo. Então
coisas grandes, dependendo do que for aquela estátua, isso pode gerar uma fobia também, né? E assim, quais são as perdas? O que essa criança perde, né? Então, essa pessoa, ela foge da situação que ela pode passar por isso. Então, imagina quantas festas infantis essa criança não sofreu. No circo, no shopping na época do Natal, principalmente. Então, restaurantes temáticos, hoje em dia está muito na moda isso. Então, veja a quantidade de coisas que essa criança perde tendo e fazendo a manutenção dessa fobia. Então, isso é uma fobia que parece uma fobia boba, mas ela de boba não tem nada. E ela faz a criança sofrer, a pessoa sofrer e faz a família sofrer, porque você não vai fazer uma coisa que seu filho ou sua filha não queira fazer, que tem um pavor. Então, acaba privando a família inteira sofre. Então, a consequência final, vamos dizer assim, disso é que existe uma perda social da família inteira gigantesca. Então, para quem entende, aqui o Renato está falando, pior é que geralmente os pais não entendem que é fobia e expõem ela a sentar com o Papai Noel. Eu vou falar sobre isso agora no final, tá? Mas acontece bastante. Então, mas para a maioria das coisas, por exemplo, você acaba se privando, porque isso chega a um ponto que assim fica insuportável. Você não consegue ficar na mesma situação. Então, imagina, a cada festinha de criança você ter que ir embora assim que o personagem chega. E toda festa de criança chega a personagem. Olha que coisa desagradável. Até as pessoas entenderem que você não está simplesmente embora porque você está, enfim, desdenhando da festa da pessoa, até você explicar isso tudo, as pessoas no geral acham que é uma bobagem. Enfim, olha o transtorno que isso pode chegar. Na escola, olha, Elvinha, na escola do meu filho, o Patati e Patatá foram, ele não ficou na festa, eu tive que sair com ele. Então isso é uma das coisas só que se perde. Como seria passar por esse dia com Patati e Patatá? Muito bem, vendo seu filho se divertir, vendo o sorriso no rosto do seu filho, o olho brilhando por causa de um palhaço ali na frente dele. Isso não tem preço. E quando você percebe que é o contrário disso, isso gera uma tristeza para quem é pai, para quem é mãe, consegue entender isso. É uma expectativa que você tem, por exemplo, de você ir num parque de diversões que tenha personagens. Você a vida inteira, para quem gosta, imaginou levar o seu filho, meu sonho é levar meu filho num parque de diversões onde tenha personagens e tudo mais, e quando você vê, você não consegue. Isso gera uma tristeza nos pais profunda. Então a perda social, viagem. Como é que você vai viajar para um lugar onde tem muito isso e seu filho não vai? Não tem como. Então você acaba perdendo viagens, ou no mínimo diminuindo o número de viagens, ou limitando os destinos. Certos destinos não tem a possibilidade de você ir, que seriam destinos muito legais, que ela poderia aproveitar muito, que geraria lembranças espetaculares, tanto para os pais quanto para os filhos. Então você para de fazer algumas atividades da vida diária, para quem convive com as crianças, né? Então assistir show, ir no circo, hoje em dia nem sei se tem muito mais circo, mas enfim, existe, né? Esse tipo de coisa. Então, o jeito errado de resolver esse tema assim, o principal que eu vejo é o enfrentamento, que é justamente isso que o Renato está falando. Pode gerar uma rejeição a parque ou shops por conta da exposição. Com certeza pode, tá? Então, assim, o jeito errado de resolver, geralmente a pessoa vai resolver isso porque muitos pais têm dificuldade de identificar, ou eles identificam e entram em negação, porque afinal de contas o meu filho não pode ter nada, né? O meu filho precisa ser, não ter nenhum tipo de patologia. Então ele acaba negando isso e às vezes até por falta de conhecimento,
ele acaba negligenciando mesmo. Fala, ah, não, quando crescer passa. Isso é um medinho que quando crescer passa, a criança esquece. E esse é o grande erro. Então, essa criança evita uma vida toda, foge uma vida toda, ou pior, ela mente para ela mesma dizendo que ela não gosta de certas coisas. Não, eu não gosto muito de festa de criança, eu não gosto de festa de buffet, eu não gosto de parque de diversões, eu não vou no cinema para assistir, eu não vou levar meu filho. Imagina que isso continua, né? Porque essa criança que vira pai, que vira mãe, ela não vai levar os filhos para os parques de diversões, ela não vai levar os filhos para abraçar o Papai Noel, ela não vai levar o filho para ver o palhaço, enfim. Então assim, eu sempre respeitei e evito lugares onde tem palhaços. Então assim, olha que coisa desagradável. Mas se você soubesse que isso tem solução de uma maneira muito mais rápida e definitiva, e que a partir dali você não precisasse mais evitar nada disso, e muito pelo contrário, você se sentisse bem, seu filho se sentisse bem nesse lugar, sem a necessidade de enfrentar isso. Isso existe. E é isso que eu estou passando aqui para vocês hoje. Esse é o jeito certo de resolver. Sem o enfrentamento. Enfrentamento, na minha opinião, é a pior maneira de resolver isso. Então, eu falei para vocês que ia passar umas dicas aqui, especialmente para os pais que têm filhos com fobia de personagem. Então, eu vou ensinar algumas coisas do que você pode fazer, mas o principal e o que eu acho mais importante é que eu quero ensinar para vocês o que não fazer. Para vocês pais e mães com filhos que têm a fobia ou que ainda não têm, para que você não instale essa fobia nessa criança, tá? Então, em primeiro lugar, aquelas brincadeiras de dar susto, a trollagem, sabe? Aquele brincalhão que a gente vê muito isso na internet, né? Aquele pai brincalhão, aquela mãe brincalhona, a zoeira que gosta de dar susto em criança, que acha bonito a criança chorar por causa de um susto. Mas ela não acha bonito um adulto chorar por causa de um susto. Qual é a diferença? A diferença é que para a criança isso gera problemas reais. Ela não entende que aquilo é uma brincadeira, por mais que seja brincadeira. Um adulto, quando você faz algo que ele não gosta, e você se explica depois, meio que tudo bem, ele entende e tal, e fica tudo bem. A criança não. A criança vai direto para o subconsciente. Então você que é pai, você que é mãe, que gosta de ficar fazendo aquelas brincadeirinhas de susto, botar máscara feia para a criança chorar, existem essas pessoas, tá? E me dá um desespero só de pensar nessas pessoas. O quanto elas têm uma falta de conhecimento e o quão mal elas estão fazendo para o próprio filho, sem intenção, eu entendo isso. Mas não faça zoeirinha com o seu filho, não faça brincadeirinha de susto. Não fica assustando ele, associado a personagem, a máscara, a fantasia, a Papai Noel, enfim. Não pense que a criança esquece, ela não esquece. Então, brincadeira de susto não é brincadeira, ok? Vamos combinar isso. Criança não tem que ficar tomando susto. Isso quem faz é o adulto com o adulto. Quer trollar? Trola um adulto, mas não trola uma criança, porque aquilo deixa marca para sempre. Então, primeiro, o principal que não fazer é isso, é não trollar. Então, o que você deve fazer? Se você é adulto e você tem essa fobia, a minha sugestão é que você trate isso imediatamente, porque corre o risco de você passar isso para o seu filho. E eu imagino que você não queira isso, né? Só que você achava que não tinha tratamento, você achava que o tratamento era muito demorado, muito longo, muito custoso. E agora você está aprendendo que não. Ele é muito mais rápido do que você imagina, não exige enfrentamento. E num prazo máximo de 60 dias você está livre disso. Seria bom isso? Então acho que para quem é pai, para quem é mãe e não quer que o filho sofra o tanto que ela já sofreu, eu recomendo que você trate isso. Segundo, valide o medo do seu filho, tá? Não menospreze isso. Isso já vai ajudar muito. Então, quando seu filho tem um medo que você percebe que é real e que está meio
desproporcional, mais forte do que parece, valida. Não menospreza, não. Não fala pra ele ser, para de ser medroso, para de ser medrosa, vai, faz isso daí, não sei o quê. Cara, a pior maneira de você lidar com isso. Porque o que acontece? Você dá uma ideia para essa criança de que ela tá sozinha. E tudo que uma criança tem mais pavor nesse mundo, na primeira infância, é de se sentir sozinha. Então, se você é o pai, se você é a mãe, não valida os sentimentos e as emoções do seu filho, porque você entende que sentimentos e emoções de crianças são menos importantes, saiba que você está fazendo um mal tremendo para essa criança. Então, a dica que eu te dou é: valida essa emoção, acolhe essa criança, entenda isso e, se necessário, busque tratamento. Agora, uma das coisas mais importantes que até o Renato falou recentemente ali. Nunca obrigue a criança a abraçar, a chegar perto, a sentar no colo do Papai Noel, a abraçar o palhaço ou o personagem, se ela não quiser. Isso é muito legal, mas só para quem gosta. E não é toda criança que gosta. Então eu sei que você pai, você mãe, você tem aquela vontade de ter aquela foto do seu filho com o Papai Noel, de ter a sua foto com o seu filho com um personagem, mas se você percebe que ele não quer real, que a coisa ele não quer, não force isso, porque isso nada mais é do que a pior maneira de se resolver uma fobia, que eu sempre falo que é o enfrentamento. Só que pior, é um enfrentamento que é forçado pelo pai e pela mãe. Não, coloca ele lá no colo do Papai Noel que passa. Não passa. Não faça isso. Não obriga a criança a abraçar, chegar perto. Não faça nada. Respeite a criança nesse momento. Ok? E eu vou dar uma dica de ouro aqui para quem tem as crianças que já possuem essa fobia de personagem. E aí eu estou dizendo para uma criança que já tem uma condição mínima de você estabelecer uma conversa com ela, tá? Que ela consiga te conversar, responder. Então isso vai de acordo, dependendo da idade, não tem uma idade certa, mas você precisa ter um mínimo diálogo com ela. Então você, num ambiente tranquilo, não durante uma crise, por exemplo, você pede para que ela imagine esse personagem. Fecha os olhinhos dela, imagine esse personagem. E provavelmente isso vai gerar muito medo nela, porque o pensamento gera sentimento. Não se preocupa. Nesse momento você pergunta para ela: qual o tamanho desse personagem? Ele está grande ou ele está pequeno? Eu garanto para você que ela vai falar que ela está grande, que ele está enorme, que ele está muito grande, chegando cada vez mais perto. E aí você vai falar para ele, na cabecinha dele: diminui esse personagem, vai deixando ele mais longe. Porque você ensina seu filho que ele faz o que ele quiser com a criança. E quando você diminui esse personagem, você vai ver o medo dele diminuindo cada vez mais. E você pode diminuir até que ele suma de uma vez. E existem pessoas que resolvem só fazendo isso. Claro que não vai resolver para todo mundo, mas vai ajudar todo mundo, eu garanto. E vai resolver alguns. Então, a imaginação tende a aumentar aquilo que você tem medo. Então, você diminuindo o tamanho, lembra, pensamento gera sentimento. Se você muda o pensamento, você muda o sentimento. Então, muitas vezes, você só diminuindo o tamanho desse personagem ou desse objeto fóbico, isso eu não estou falando só de personagem, serve para todos, diminuindo o tamanho disso na sua cabeça, você vai sentir que você se sente muito melhor. Ou a criança vai se sentir muito melhor. Guardem essa dica de ouro. Isso pode salvar o seu filho ou a sua filha. Então imagina como seria se você pudesse não ter limite de lugares, ver o seu filho sorrindo, se divertindo como qualquer outra criança com os personagens, com o Papai Noel. Eu tenho uma crença de que é o sonho de todo pai e de toda mãe. Então saibam que existe tratamento e que você não precisa passar por isso.
Eu estou pronto para te ajudar. Eu estou pronto para ajudar quem quer ser ajudado. Inclusive acabei montando um grupo no WhatsApp que chama 2024 Sem Fobia. 2023 já está acabando, eu coloquei para 2024 Sem Fobia. Ele é um grupo específico para pessoas que decidiram que em 2024 não vão ter mais fobia. E no começo do ano, agora em janeiro, vai surgir uma oportunidade muito legal para essas pessoas, mas só para as pessoas que estão no grupo. Você está afim de entrar nesse grupo? Você faz o seguinte: depois dessa live, você entra na minha página do Instagram, @Dr. Marcos Barros, Dr. Marcos Barros, e lá tem um link para você entrar nesse grupo. Lá eu compartilho as lives, eu compartilho algumas experiências. Lá você tem contato direto comigo, não é com uma equipe. Qualquer dúvida que você tenha sobre fobia, você consegue falar comigo direto. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa noite para todo mundo. Até a próxima live. Tchau!